eu e você sofremos um impacto quando a graça de Deus nos alcança, quando a palavra de Deus nos toca, quando a presença de Deus se manifesta entre nós. Precisamos considerar alguns pontos que são relevantes. Por exemplo, um rei naquela época era a própria lei. Um rei naquela época era a própria lei. Tinha autoridade para mandar matar, como também autoridade para perdoar. Um rei tinha essa força, esse poder. Agora, imagine você, Mefibosete, sendo chamado à presença do rei Davi, de um rei que tinha esse poder, ainda mais que carregava sobre si marcas de dor, de rejeição, de vergonha, de desprezo, de julgamento, porque você sabe, quando Davi se torna um ícone em Israel por ter matado Golias, as mulheres da nação começam a cantar, dizendo que Davi matou muito mais do que Golias, enaltecendo Davi. Davi havia se tornado popular. Então, quando Mefibosete, você vai encontrar lá no capítulo 4, versículo 4 de 2º livro de Reis, você vai ver que Mefibosete, a sua ama, quando ouve a história de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha, ela deixa Mefibosete cair, e quando Mefibosete cai, ele se torna aleijado. E para muita gente isso era um tipo de justiça de Deus, porque está cheio de gente expert em julgar, definindo resultados da vida dos outros, dizendo Deus fez justiça, Deus está pesando a mão, Deus está castigando. É triste essa realidade. Então Mefibosete carregava essas marcas sobre si, e ele foi lá para Lodebar, é para onde ele foi levado. Esse tal de Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Jonatas, aquele que havia feito uma aliança, um pacto com o próprio Davi. Gente, é lindo, é lindo. As condições de Mefibosete não eram boas, eram terríveis. Agora aleijado de ambos os pés, pior ainda. Não tinha perspectiva de futuro, não tinha. Tudo o que ele podia nutrir no coração era alcançar de alguém um tipo de misericórdia, um tipo de ajuda. Porém, um dia Mefibosete é chamado, e não é chamado por qualquer outra pessoa do reino de Israel, a não ser pelo próprio rei Davi. É claro, aqui vem um ponto de interrogação na cabeça de Mefibosete, porque imagine, sou filho de Jonatas. Jonatas até teve um tipo de amizade com o rei Davi. Meu pai teve, mas o meu avô perseguiu Davi veemente, de forma intencional, querendo matá-lo. Agora Davi descobre que eu, um cão morto, estou vivendo em Lodebar e está me chamando. O que é que Davi quer comigo? Com certeza ele quer apagar, porque é o que muita gente faz. Ele quer apagar a memória de Saul. Ele não quer que ninguém lembre. E claro, ele vai terminar o serviço. A ideia de Mefibosete.
Ele esperava julgamento, mas quando chegou lá, ele encontrou graça. Ele esperava um tipo de vingança, uma punição, mas quando chegou lá, ele recebeu uma oportunidade, uma nova identidade, uma nova perspectiva. E a gente tem que pensar por que Davi fez isso. Porque Davi não agia como os reis da terra daquela época, não. O coração de Davi era governado por princípios. Diga, o coração de Davi era governado por princípios. Princípios entre tantos que fizeram Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Princípios nos promovem, nos estabelecem. Princípios nos levam a um destino extraordinário. Pode parecer que os princípios que precisamos praticar estão nos distanciando de um atalho rápido. Escute, atalho pode ser rápido, mas é perigoso. O caminho pode parecer tortuoso, mas é seguro. Princípios sempre irão te estabelecer e te fazer bem, diga amém. Então eu quero olhar para esse encontro segundo a perspectiva de Mefibosete. O que é que ele encontra quando chega e dá de cara com Davi, mesmo quando está esperando o pior? Primeiro, ele encontra a gratidão que honra a aliança. Ele encontra a gratidão que honra a aliança. Diga, a gratidão que honra a aliança. Ele encontra isso. A gente, quando observa as palavras de Davi, nós vamos logo enxergar que Davi não se esqueceu da aliança que havia feito com Jonatas. Não se esqueceu. Jonatas até disse um dia, preste atenção no que Jonatas disse. Jonatas um dia disse: olha, quer saber, Davi? Eu sei, você já foi ungido rei, você vai ser rei. É palavra de Deus. Estou aqui conjecturando a fala. Não tem como fugir dessa realidade. Você é o escolhido do Senhor. Então você vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo. Olha a humildade, olha o desprendimento, olha o entendimento de Jonatas em saber que ele faria parte do reino e não seria o primeiro. A pessoa que sabe qual é o seu lugar e não tem problema nenhum em ocupar a segunda posição. Quando você sabe quem você é, as crises desaparecem. A inconstância na mentalidade, nas ideias, nas convicções podem roubar, minar sua fé, impedir você de viver a excelência no propósito que Deus estabeleceu. Então, veja, a fidelidade, a lealdade de Jonatas para com Davi é fora do comum. O primeiro versículo do capítulo 9 do segundo livro de Samuel, 2 Samuel 9:1, diz assim: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? É uma pergunta que expressa a aliança que Davi tinha com Jonatas. Pensa no que se passava na cabeça de Mefibosete.
ele estava esperando, até pelas próprias palavras que fala a Davi, neste encontro, ele está esperando um tipo de vingança, um tipo de punição. Ele está ali pronto para se humilhar, pedindo misericórdia, a fim de não morrer. Como neto de Saul, Mefibosete carregava o peso do quê? De uma identidade perigosa, traiçoeira, de uma identidade que carregava sobre si o peso de um avô, cuja personalidade era difícil e endemoniada, e Davi conhecia muito bem, porque houveram momentos em que Davi tocou sua harpa diante do rei Saul, e Saul pegou a lança, mirou em Davi e jogou contra ele, e a lança foi enterrada na parede, enquanto Davi se esquivava para não morrer. Davi cumprindo o chamado, enquanto Saul o queria matar. Não espere resposta boa de todo mundo só porque o que você faz é bom. Você é gentil, não espere que todos sejam gentis. Você tem caráter, não espere que todos tenham. Você é bom, não espere que todos sejam bons. Quando alguém tem a personalidade traiçoeira, perigosa, endemoniada, esteja atento para se esquivar, porque virão contra a tua vida todo tipo de acusação, todo tipo de coisa, e você precisa estar atento para não perder a sua fé, para manter o seu foco. Então Davi sabia quem Saul era, e agora quem está chegando diante dele é Mefibosete, o neto. E Mefibosete, mais do que Davi, sabia, porque com certeza ouviu as histórias, ouviu a respeito do que o seu avô tinha feito. Se Davi quisesse matá-lo, era uma ordem. Se Davi quisesse restaurar, uma ordem, como Davi deu. A grande questão é que o mau caratismo de Saul não afetou o caráter de Davi, porque a maldade dos outros não pode afetar a bondade que nós carregamos. Se alguém intenta o mal contra você, que ele intente o mal, que prepare a própria forca, mas você não vai se corromper, você vai permanecer firme, fiel a Deus.